Olá, Deus abençoe a sua vida. Que prazer enorme estar com você mais uma vez no nosso programa Café e Bíblia. Nesses dias nós estamos vendo sobre a vida de oração de Jesus e pegando muitos exemplos do próprio Jesus para as nossas vidas. E lá em Lucas, capítulo de número 6, a partir do verso 12 e o verso 13, diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Que exemplo lindo! Jesus, antes de escolher os 12, ele orou ao Pai. Ele buscou a direção de Deus para a sua vida. Sabemos que Jesus Cristo teve uma vida de referência de oração. E como temos visto nos programas a seguir, no programa passado, será que nós precisamos também ter uma vida de oração? Será importante olhar Jesus como modelo para as nossas vidas? Mas é claro que sim. Se o Filho de Deus orou, nós também temos que orar. E é tão interessante que Jesus ora para tomar decisões. Jesus busca a direção do Pai para tomar decisões. Era uma decisão muito importante. Seriam os seus 12 apóstolos que ele iria escolher. E muitas vezes nós estamos seguindo a nossa vida sem direção de Deus, sem orar e buscar de Deus aquilo que é a vontade dele para as nossas vidas. Precisamos acrescentar isso à nossa lista de urgência. Temos que orar para tomar as decisões da nossa vida. Temos que buscar direção de Deus para aquilo que queremos fazer. Jesus fez isso. Talvez você tenha experimentado tantas coisas dar errado na sua vida, porque você tem usado a lógica para tomar as decisões. Você tem usado a sua própria cabeça, a opinião das outras pessoas, tantos outros fatores, menos a direção de Deus. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, no capítulo de número 5, verso 17, ele ora, ele diz que ele ora buscando a vontade de Deus. Em Gálatas capítulo 1, verso 9, ele ora também a mesma coisa, pedindo que transbordemos do conhecimento da vontade de Deus. Meus queridos, é urgente isso, é muito importante termos a nossa vida de oração avivada, termos a nossa vida de oração diante de Deus para tomar decisões, buscar de Deus direção para as decisões mais simples e as decisões mais importantes da nossa vida. Sabe por quê? O Senhor é o autor da nossa vida. Deus tem uma história escrita para mim e para você. Mas nós corremos o risco de lutar contra o Eterno, contra o Altíssimo que fez todas as coisas e querer trilhar um caminho diferente. Mas quando nós nos curvamos a Ele, quando nós buscamos ao Senhor, dedicamos o nosso coração em saber o que é a vontade dEle para as nossas vidas, nós começamos a viver o melhor dEle. Precisamos estabelecer no nosso coração sempre: não quero ir além daquilo que Deus tem para a minha vida, não quero ficar além daquilo que Deus tem para a minha vida, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Isso deve ser a nossa oração, isso deve ser a motivação do nosso coração. Não devemos viver simplesmente como um animal que deita, acorda, come e simplesmente só existe, não vive. E a nossa vida só será vivida debaixo das direções de Deus. É tempo de orar, é tempo de buscar a direção de Deus, se esse negócio que você está para fazer é de Deus ou não é de Deus. Colocar essa dúvida que está no seu coração diante do Pai. Colocar esse sonho que nasceu dentro de você diante de Deus. Talvez você conta para um amigo, conta para a esposa, fala com um, fala com o outro, já começa a se mover, mas ainda não falou com o Senhor. Ainda não buscou um sim e um amém da parte de Deus. Jesus fez isso, passou uma noite inteira em oração. E ao descer, ele separou, escolheu, chamou pelo nome 12 homens para si, para caminhar durante 3 anos em um discipulado e a partir daí pregar o evangelho ao mundo todo. As nossas decisões que são tomadas em Deus, que são tomadas debaixo de uma direção de Deus, elas vão fazer a diferença para toda a vida. Elas vão multiplicar aquilo que nós temos buscado como
um ideal de vida. Nós vamos viver aquilo que é a vontade dele. E a vontade dele sempre vai ser melhor do que qualquer outro plano. Ainda que ele diga não, nós devemos respeitar o não. E entender com alegria que o não de Deus é o melhor para as nossas vidas. Ainda que ele disse assim, sim, porém espera, não é o tempo. Precisamos aquietar o nosso coração e entender que esse é o tempo dele e tudo é o tempo dele. Não podemos nos mover fora da direção de Deus. E através de uma vida de oração, é através de um apresentar diante de Deus que nós vamos ter direção. Talvez você é um pastor que está me vendo nesse instante. Talvez você quer viver um novo tempo na sua igreja. Talvez você é um líder que quer viver um novo tempo no seu ministério, na sua empresa. Você já colocou isso diante de Deus? Você já perguntou a Deus, Deus, o que o Senhor requer de mim? Qual é a palavra do Senhor para esse ano? O que o Senhor tem para a minha vida? Pai, eu quero me submeter aos teus propósitos. Talvez você é uma pessoa que está andando tão ansiosa, tão preocupada, tão insegura, sabe por quê? Porque não tem palavra de Deus, porque não tem direção de Deus. E é tempo de voltar o coração para o Senhor e voltar o coração na oração, assim como Jesus fez, buscar o Pai, derramar a nossa vida diante dele, sermos permeados na totalidade da vontade dele, sermos repletos da vontade dele, não nos movermos nem um pouco fora daquilo que ele tem para nós. E a oração ela vai fazer isso. Então é tempo de avivamento, é tempo de retomar uma vida de oração, de colocar planos e propósitos diante de Deus, de receber palavras dele, porque a palavra dele sempre se cumpre. Tudo aquilo que ele libera, tudo aquilo que ele dá direção, ele colabora para que ela venha acontecer. Mas se estamos simplesmente vivendo para nós mesmos, vamos ter muita dificuldade de vida. É tempo de voltar o coração em oração diante de Deus, para tomar decisões, para conhecer a vontade dele, para ter a nossa vida endireitada. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa também compartilhar essa palavra, rever ela também através das nossas redes sociais e ser um canal de bênção. E eu fico por aqui, mas eu te espero para o nosso próximo programa Café e Bíblia, no nome de Jesus. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.